Hoje a gente vai conhecer a história do Osmar, um lindo testemunho de um presbítero, de um obreiro ali da igreja Assembleia de Deus, que retirou a placa da sua igreja e colocou a placa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse testemunho aconteceu em Criciúma, no estado de Santa Catarina, e a gente vai entender como tudo isso aconteceu agora, tá bom? Em primeiro lugar, um feliz sábado para você e todos que você ama. Eu gosto muito de gravar testemunhos e espero que você fique nesse até o final, para se emocionar, assim como eu me emocionei. Já se inscreve aqui embaixo, ó, deixa seu joinha para que outras pessoas vejam esse testemunho e bora comigo pro vídeo e até o final, tá bom? Fica comigo até o final. Como eu já havia dito, esse testemunho aconteceu em Criciúma, Santa Catarina, e o cenário para tal foi a Igreja Assembleia de Deus, que hoje é uma igreja adventista do sétimo dia. A igreja anteriormente era assim, e agora está assim. Tudo isso aconteceu através de Olinda, uma mulher que era membro da Igreja Assembleia, mas ao mesmo tempo ela era também espírita e usava a Igreja Assembleia como uma fachada, para não revelar para o mundo qual era a sua verdadeira religião. Até que um dia, Olinda teve sua casa invadida por um assaltante. No momento, ela não estava em casa, mas a sua empregada foi feita de refém e foi também violentada. Olinda conta que antes do bandido deixar a sua casa, ela chegou sem desconfiar de nada. Ela também acabou sendo abordada e esfaqueada pelo bandido no coração. Olinda disse que não sabia como, mas mesmo muito ferida conseguiu fugir. E quando ela já estava segura, ouviu uma voz bem diferente das que ela estava acostumada a ouvir. A voz dizia assim: "Onde estão os teus deuses estranhos que tu serve? Por que não vieram aqui te salvar?" E ela, naquele momento, teve certeza que aquela voz não era a voz dos guias que ela tanto ouvia ao longo da vida. A voz continuou ecoando no ouvido de Olinda, dizendo assim: "Do que adianta tanto dinheiro e tanta luxúria se você não serve ao Deus verdadeiro?" Olinda chegou a ser dada como morta, mas Deus ainda tinha uma linda missão para aquela ovelha, até então perdida. Olinda sentiu como se um livro tivesse sido aberto diante dos seus olhos, mostrando assim o quanto ela estava no caminho errado. Ela então decidiu ser fiel a Deus, deixou de lado todos os ídolos e os tais guias e decidiu ficar firme nos caminhos do Senhor e permanecer de fato na Igreja Assembleia de Deus. Mas aí, algumas dúvidas começaram a perturbar a mente de Olinda. Ela começou a se perguntar de onde eram as vozes que ela ouvia enquanto era espírita, de onde vinham aqueles espíritos que ela via. Eram realmente almas penadas de pessoas que já haviam morrido? Ela então mergulhou de cabeça na Bíblia e começou a pesquisar sobre o assunto. Afinal, para onde vão os mortos? Osmar, o seu esposo, que era o presbítero da Igreja Assembleia de Deus, há mais de 30 anos, não concordava com aqueles questionamentos de Olinda, mas ela não desistiu e continuou a estudar sobre o assunto. Até que um dia, Olinda estava no segundo piso de sua casa fazendo almoço e Osmar, seu esposo, estava no térreo. E de repente ele subiu as escadas correndo, ofegante, e disse: "Nega, vem aqui, tem um homem no rádio falando igualzinho a você, sobre a morte, sobre para onde vão os mortos. Vem cá ouvir comigo." Osmar foi tocado pela palavra e já entrou em contato com o pastor que estava falando na rádio. E logo foi enviado um outro pastor até o endereço do casal, o pastor da Igreja Adventista. Ele de cara já estranhou porque o endereço era uma Igreja Assembleia de Deus. O pastor adventista entrou na igreja para falar com o casal. O pastor adventista, o Roger, conta que o casal Olinda e Osmar já pediram logo sigilo sobre aquela reunião e ele concordou.
As reuniões continuaram acontecendo e Osmar começou a pregar todas as verdades que vinha aprendendo nos estudos adventistas. E o pastor da igreja começou a não aceitar mais aquela situação. Chegou ao ponto do pastor da assembleia ameaçar tirar a placa da igreja. Mas o Osmar perguntou: o que vale mais, pastor? A alma ou a placa da igreja? Pegue sua placa e vá embora daqui, porque a minha missão é ganhar almas. Osmar mesmo fez questão de retirar a placa da igreja da Assembleia. E ele conta que nesse momento todos os crentes foram embora, junto com a placa. Não ficou nenhum assembleiano na igreja. Osmar colocou então a placa da igreja adventista. E pouco a pouco os fiéis foram voltando para conhecer mais sobre aquela religião e não saíram mais de lá. Terezinha, por exemplo, é um dos membros da antiga Assembleia, se tornou adventista e por conta disso perdeu até o esposo, porque ele não aceitou a mudança e pediu para ela escolher. Terezinha fez a melhor escolha, permaneceu na igreja. Os novos membros da Adventista destacam que as diferenças entre a Assembleia e a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a condução do culto, todo o ritual do culto, mas principalmente a calmaria com que os cultos são feitos a Deus, a organização e principalmente os estudos da Bíblia, não é? Porque a Igreja Adventista ela tem várias esferas para ensinar o cristão a verdade sobre a palavra de Deus. Olha só, como Deus usa o que não é para revelar o que de fato é. Ele pegou Olinda, uma mulher espírita, que não tinha nada a ver ali com a palavra de Deus, entre aspas, porque ela usava a igreja apenas como uma fachada, para não mostrar para o mundo a quem ela realmente servia. Ele pegou essa ovelha tão cheia de defeitos, tão desgarrada, e usou ela como ponto de partida para tocar os corações de outras pessoas. Olha, esse testemunho aqui me encheu de esperança no dia de hoje. E você também pode ser um missionário nesse momento, pegando esse testemunho e enviando para todos que você conhece. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e seja você o ponto de partida onde você chegar para mostrar ali a palavra de Deus, para falar do amor de Deus, para ganhar almas para Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um feliz sábado e uma feliz semana para todos. Amém.